Olá, tudo bem? Louvado seja Deus pela sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo para você que nos acompanha. Louvado seja Deus. Obrigado a você que tem se inscrevido no canal. Aperta sempre, não é? Mantenha sempre ativado aquele sinozinho para que saibas quando chegar as mensagens do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua existência, pelo seu lar, pela sua família. Como anda a sua vida? Deus tem uma palavra poderosa, fortalecedora para mim e para você. Como anda, não é, os seus pensamentos, a sua confiança, a sua fé? Deus quer que você e eu tenhamos fé. Bem, os noticiários dos últimos dias que se sucedem não têm sido tão agradável aos nossos ouvidos. Estamos diante de uma situação difícil e nos perguntamos, e o mundo se pergunta, o que fazer? Aonde estará o nosso socorro? Será que atravessaremos? Será que nos livraremos desse mal que afeta todo mundo? Aonde buscar refúgio? Para onde iremos? Bem, a Bíblia nos dá uma pista. Querido, eu acredito, você como estudioso da palavra, você que está ouvindo esta palavra nesse momento, isso não é surpresa para quem acompanha Jesus Cristo, porque os acompanhantes de Jesus pela Bíblia, os leitores da palavra de Deus, não serão pegos de surpresa. Porque isso que está acontecendo ao redor do mundo, ao nosso redor, aí na sua cidade, aqui, não é? Na sua rua, no seu bairro, isso é o começo, o princípio das dores, disse o mestre. As dores ainda não chegaram, querido. Entendeu? Ainda vai chegar. Então, você precisa estar alimentado do assim diz o Senhor. Amém? A história de hoje que nós vamos, não é, contar, que eu quero contar para você e que Deus contou para mim, para me alimentar, que alimentará a sua fé e a minha, se encontra no Evangelho de Marcos, não é? Nós conhecemos aqui, a partir do verso 22, a história desse homem que chama-se Jário, tá certo? Querido, na época do Jário existia, não é, muitas coisas do que existe hoje. Dificuldade, mortandade, gente ruim, gente que rejeitava a Cristo, os casamentos estão em decadência, as famílias estão em ruínas, os filhos estão morrendo nas drogas, a fome está assolando por tudo quanto é canto. Você não tem noção de quantas pessoas padecem ou morreram de fome já uma hora dessa. Não é? E agora, por cima de tudo, estamos diante de de um vírus, não é? Que não estão mais se entendendo como uma, não é, epidemia normal, não é? Mas um vírus que já toma conta do mundo e que assusta a humanidade. Mas não se assuste. Creia em Deus. Olha o que diz o verso 22 na King James, do capítulo 5 de Marcos. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jário. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Jário está dizendo que ele era um diretor, um dirigente de uma sinagoga. A sinagoga era um ajuntamento do povo de Deus, que para ser uma sinagoga tinha que ser acima de 10 pessoas. O interessante é que está dizendo que esse homem era um dirigente. Você é dirigente de família, você que está ouvindo essa palavra, você deve ser um dirigente, um condutor, não é? De alguma família. Você deve ter sua família, não é? 10, 12, 5, não sei. Então, você já procurou Jesus diante dessa calamidade? Sabe o que está escrito no profeta Joel, capítulo 2, verso 17 por diante? Que os sacerdotes e ministros chorem entre o portículo e o altar, clamando, e o clamor deles deve ser esse, diz o Joel: poupa, Senhor, o teu povo, poupa o teu povo, tem misericórdia, poupa o teu povo, Senhor, dos ímpios, para que eles, dos inimigos, para que eles não sejam entregues ao escárnio. E eu creio que nesse momento, você como dirigente, você como Jário, o que trouxe o Jário à presença de Jesus? Primeiro, ele já conhecia Jesus, ele era um dirigente de uma sinagoga.
não é? Ele era um diretor dali. Então esse homem, sabe o que fez ele sair de onde estava, se deslocar e encontrar Jesus? Ele diz no verso 23, e lhe pediu aos prantos e com insistência, e dizia, minha filha pequena, está dizendo o texto aqui, está à beira da morte, vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e não morra e viva. Sabe o que fez o Jário? Se deslocar de onde ele estava, deixar sua sinagoga, sua família, seus afazeres e ir até Jesus, é que o Jário entendeu que sua filha estava à beira da morte. A sua filha precisava de um milagre urgente, porque a morte rodeava, ela estava à beira, próxima, na hora derradeira. Sabe, irmãos, sabe, amigos, sabe você que está ouvindo esta palavra nesse momento. Talvez você está sentindo o cheiro da morte. Você só ouve falar disso. Será que não é hora de você se dirigir a Deus, a Jesus de Nazaré, intercedendo pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua comunidade, pela sua cidade, pelo mundo inteiro? Esse é o momento. Vamos fazer como Jários, querido. Em vez de corrermos para as farmácias, porque hoje em dia só estão falando em gel, vitamina C, tudo bem, isso não está errado, mas filho, a primeira vitamina que você precisa tomar é essa aqui, amado. Cristo. A mulher do fluxo de sangue, que antes de Jesus chegar na casa de Jairo, ele encontrou-la no caminho, ela tinha gastado tudo, 12 anos de hemorragias. Outro dia falarei disso. Não adiantou em nada, não resultou nada para ela. Não trouxe nenhuma melhora. Terá versões de Bíblia que diz que os médicos só acabaram ainda mais com a sua vida através daquelas, não é? Talvez de tantos medicamentos fortes. Querido, nós precisamos o medicamento que é indicado para este momento, para esta calamidade, para tantas más notícias. Eu sei que você hoje o dia inteiro ouviu falar, não é, desse vírus que está por aí pelo mundo inteiro. Mas, querido, em cada 1000 relatos de pessoas que você escuta, ou em cada 100, ou em cada 10, às vezes é uma raridade ver se um dizer, vamos orar. Aparecer um, vamos confiar em Deus, examina as escrituras, vamos cair de joelho e pedir a Deus que tenha misericórdia dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos irmãos, não é? Do nosso Brasil, dos países que estão aí, não é? E eles estão achando que a melhor solução é se fechar, querido. Me diga se não vai precisar sair, querida, a comida vai acabar. A água vai acabar. Quem que vai aguentar estar fechado direto, querido? Alguém vai precisar sair. Então, querido, temos que entender uma coisa, entenda isso. Se você estiver na presença de Cristo, convide Cristo para estar juntinho de você. Se aproxime de Deus neste momento de calamidade. Interessante é a maneira como Jairo se aproxima de Jesus. Diz o texto aqui. E lhes pediu aos prantos, ou ao desespero. Pranto é choro, desesperado. E ele está dizendo aqui, ele pediu, não é, aos prantos, com insistência. Como anda a sua insistência diante de Deus? A gente vê pessoas que ela fala uma hora dos poderes das doenças, não é? Do que elas fazem, mas ninguém fala muito. Você vê poucas pessoas falando do poder de Deus. Oh, meus irmãos, levanta a tua cabeça, para de tanto exaltar o mal. Nós já sabemos o que a doença faz, querido. Para de exaltar a doença, exalta Cristo. A Bíblia diz no Salmo 107, versículo 20, enviou-lhes a sua palavra para curar. A palavra de Deus tem poder, querido, para curar. Para de tanto exaltar, não é? Zika vírus, esse coronavírus, querido. Para de tanto exaltar, não é? As obras do inimigo. Sabemos que estamos diante de uma epidemia, estamos, não é? Estamos, isso é inegável. Mas vamos lembrar-se de exaltar a Cristo. Quanto mais você exalta as coisas do diabo, não é? Porque doença é vinda do diabo, querido. Então, quanto mais você exalta, nossa, matou não sei quanto, ela mata dentro de minuto, e Deus também salva dentro de segundo. Enquanto a doença passa 4, 5 dias para matar um, Deus ele salva dentro de um segundo. Por que não acreditar nisso?
Por que não exaltar as coisas de Deus? Aqui esse homem sabia que a sua filha estava à beira da morte. E ele chega com insistência, aos prantos, insistindo. Vem comigo, vamos à minha casa e impõe as tuas mãos sobre a minha filha, para que ela viva e não morra. As mãos de Jesus, o poder de Jesus é o que precisa estar na minha casa, na minha vida e na sua vida também. É para esse lugar que você tem que correr, querido, aos pés de Cristo. Porque eu quero te dizer, querido, muitos estão correndo, abastecendo suas casas de vitamina, de comida, querida, a comida vai acabar. Muitos talvez perderão sua vida até, não é por falta de fé em Deus, perderão sua vida com a casa cheia de comida. Com a casa cheia de vitamina, de gel, de limão, de um monte de coisa. Eu não estou aqui pregando contra, não é? As coisas que deveremos proteger, se proteger, não é? Mas muitos depositam sua confiança tanto numa máscara, não é? Num gel, num comprimido, numa dipirona. Querido, coloca a tua confiança plenamente em Deus. E Ele fará, e Ele nos livrará. Sabe o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo, não é? Acho que é o capítulo 23, se eu não estou enganado. No livro de Êxodo está dizendo assim, Moisés, Deus dizendo pela boca de Moisés, servir ao Senhor. Servir ao Senhor, querido. Que coisa poderosa que o Senhor está dizendo. Servir ao Senhor. É tudo que Deus está pedindo, não é? Na palavra dele. Capítulo 23 e o versículo na Bíblia Viva, 25, diz assim, olha, servir ao Senhor, o Deus de vocês, e então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água, tirando, está dizendo aqui, tirará do meio de vocês as doenças. Sirva a Deus, acredite em Deus. A ordem por aí é fechar as igrejas, muitos estão fechando, muitos estão se fechando, querido. Não deixe isso acontecer, não. Abra a igreja, clame a Deus, esteja de joelho na sua congregação, você líder, você dirigente. O mundo está cheirando a morte? Tá. Mas vamos clamar pelo poder de Deus. E eu quero ler aqui ainda no verso 35, o que Jesus diz àquele dirigente quando ele vai em direção à casa dele. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jário, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. É isso que Satanás diz na mente do sofredor, na mente do desacreditado, na mente do desesperado. Para, não adianta ir a Jesus, não tem mais jeito, não incomoda ele. Mas a Bíblia diz que insistentemente o Jário dizia, vem, vamos à minha casa. E sabe o que é que Jesus faz aqui no verso 36? Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Jesus não deu atenção àquelas notícias. Tem gente que só dá atenção à notícia ruim, ele passa a hora, ele envia. É gente enviando, dizendo, passa isso para frente, passa a palavra de Deus, querido. Para de passar para frente o que não presta, passa a palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo aqui, Jesus não deu atenção àquelas más notícias. Sabe o que foi que Jesus Cristo deu atenção? Ao Jário, a sua necessidade. Se você acreditar em Deus, Jesus vai dar atenção à sua necessidade. Olha o que ele encoraja aqui. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e voltando-se para o dirigente da sinagoga o encorajou. Não temas, tão somente continue acreditando, continue crendo. É isso que Deus pede de mim e de você nessa noite, neste momento. Você que está ouvindo esta palavra, não dê atenção a essas notícias alarmantes que tem por aí. Não, morreu, vai se acabar tudo. Continue crendo em Deus. Continue orando. Continue buscando a Jesus, ouvindo o que Ele te diz. Jesus de Nazaré está dizendo, não é? O Moisés diz aqui também em Êxodo, não é? 23, 25. Sirvam ao Senhor. Continua servindo a Deus, abrindo as congregações, orando, pregando. Que Deus sarará a vossa doença, abençoará o vosso pão e a vossa alma, a vossa casa e a vossa família. E aqui ele disse para o Jário,
Continue acreditando. Não dê ouvido a isso. Não dê ouvido a isso. Muitos vão dizer para você, não tem mais jeito. Tem sim. A última palavra é de Deus. Pensa nisso. Guarde essa palavra no seu coração. Faça, isso sim, faça circular este vídeo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Depois estaremos de volta novamente com mais uma palavra poderosa da parte do Senhor. Um abraço e até a próxima.